Olá, meus amigos, boa tarde. Eu sou o Diego Santana, operador do canal no YouTube Conjuntura Política e Econômica. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e aperte os sinos para receber as notificações. Deixe o seu like, o seu parecer e vamos fortalecer as nossas plataformas digitais. Meus amigos e minhas amigas, gostaria muito de poder iniciar esse vídeo falando do atrito que há entre o nosso eterno presidente Jair Bolsonaro e o prefeitável deputado federal marqueteiro Pablo Marçal. Pois bem, muitas vezes é de cunho extremamente satisfatório nós levarmos em consideração que há uma faca de dois gumes, à medida que nós sabemos, conforme falado em outras ocasiões, que existe força Bolsonaro e onda Bolsonaro. A força Bolsonaro, ela é única e orgânica do eterno presidente da República, que é mais forte do que qualquer partido político, seja ele de qualquer espectro ideológico, principalmente pelo fato que a sociedade civil nunca foi de acreditar na política partidária, pois o nosso povo brasileiro tem tendência de heterogeneidade e, acima de tudo, de antipolítica. E a antipolítica, propriamente dito, ela é um espaço que vem crescendo de forma significativa em todo viés dentro desse cenário que aqui estamos. O que significa isso? Que a antipolítica, ela é avesso aos políticos. E no discurso da esquerda progressista, isso significa discurso de ódio. Mas não existe discurso de ódio quando se quer deturpar o Estado da sua vida privada, para que você tenha a ampla liberdade de poder conceder todas as questões que são de grandes expoentes para a sua propositura e sobrevivência. É nesse fator que nós precisamos criar causas de inspiração para que o Brasil tome novos rumos no quadro político nos próximos anos. E por outro lado, vamos ao foco em relação ao senhor Pablo Marçal. Pablo Marçal é uma figura que nasceu no cenário político durante o período da pandemia em larga escala, com essa questão estratégica de utilizar ferramentas de tecnologia para ganhar dinheiro, à medida em que nós sofremos lacrações, o lockdown e, acima de tudo, todos os contextos que são de ampla reflexão daquilo que fizeram para travar a economia brasileira, tentando tornar louco um então presidente que pensou em conciliar saúde pública e economia, sem querer que o país sofresse as consequências que de fato sofreu, e mesmo assim saiu de cabeça erguida, graças à política fiscal do então ministro Paulo Roberto Nunes Guedes, que não deixou de bater metas político-administrativas e fiscais, e com isso conseguiu criar grandes superávites nas matrizes econômicas, para que dessa forma o Brasil buscasse um rumo de crescimento com suas exportações e, acima de tudo, com o aumento do consumo das famílias, sem que seja de forma artificial. Isso é, recursos gerados pela capacidade real de riquezas que o país produz, com suas obras de infraestrutura e incentivo ao escoamento da produtividade. E isso foi um grande alavanque e uma conquista significativa de quem fez reforma da Previdência, reforma ministerial e, acima de tudo, bateu metas acima das esperadas dentro das empresas estatais. Mas falando, propriamente dito, do que nós estamos vivenciando a nível das eleições municipais, sejam em cidades de grande ou de médio ou de pequeno porte, muito ainda se fala na nacionalização. Se vê um fragmento natural do Partido Liberal à medida em que existem divergências entre o presidente nacional da legenda, ex-deputado Valdemar Costa Neto, o presidente Jair Bolsonaro,
a primeira-dama Michele Bolsonaro e, além de tudo, todos os contextos que envolvem a herança do espectro ideológico, onde pode-se avaliar o seguinte, que existem tendências políticas que dividem o Brasil na escolha dos caminhos que são alavancados entre os políticos em geral. De forma muito curiosa, no primeiro debate oferecido na Bandeirantes à Prefeitura do Rio de Janeiro, o candidato pessoalista Tarcísio Mota, ele utiliza o lulismo a seu favor, principalmente pelo fato de que hoje é muito complicado para a esquerda criticar a própria esquerda devido ao fato de que eles alegam que existe no Brasil hoje uma crescente do que eles chamam de fascismo, de autoritarismo e de intolerância, ou a famosa cartilha gramsciana que eles tanto seguem à risca do acusar o seu oponente aquilo que eles de fato são. Afinal, o fascismo é estatizante e é filho de um mesmo pai que tira a liberdade e censura a sociedade civil, como faz o desenfreado comunismo, que diz expurgar o Estado, mas sempre existe uma calamidade ocupada por um governo centralizador e expurgador da sociedade civil. Quem diz isso é a história. A Guerra Fria nem se fala. Os momentos de tirania vivido pelo povo russo, com falta de comida e, acima de tudo, com muito trabalho forçado e amplas políticas de crescimento da administração pública, causando maiores gastos e atrasando investimentos que são fundamentais para o cunho tecnológico, o que não permitiu que o país se tornasse uma grande potência. Mas, por outro lado, quando aqui nós falamos dentro da América do Sul e principalmente de um país que ao longo dos anos foi tão calado e passivo como o Brasil, houve uma voz que se levantou contra a corrupção, contra os privilégios que são concedidos à classe política, contra a política partidária corporativista, onde as legendas elas criam fragmentos entre si para paralelizar uma questão de articulação, enfraquecendo assim uma via que seja mais próxima do povo brasileiro. Ou seja, eles criaram uma subdivisão interna de parlamentarismo, de coalizão às avessas, que eles chamam de presidencialismo, de bases de composição e comissões, onde os trâmites são feitos de formas totalmente avassaladoras, causando os escândalos de corrupção nas proporções mais destruidoras e lesa-pátria que nós assim conhecemos. E ora, hoje é normal querer utilizar o discurso da antipolítica, onde o Partido Renovador Trabalhista Brasileiro tenta, na figura de Pablo Marçal, uma busca para crescer sua bancada nas próximas eleições, enquanto Jair Messias Bolsonaro hoje diz não apoiar o mesmo, talvez por ataques feitos por Pablo Marçal, que causam uma subjunção no que se refere a uma tentativa de criar uma terceira via, o que faz com que o presidente seja gato escaldado. Em contrapartida, Ricardo Nunes, ex-vice-prefeito do falecido Bruno Covas, que faleceu no ano seguinte à sua reeleição devido às complicações de um câncer na cauda do pâncreas, como foi seu finado avô, Bruno Covas Lopes, não se pode confiar, à medida em que o mesmo é apenas uma via de escape que favorece mais ao Centrão do que outra coisa. Afinal, ele pertence ao MDB. Aí eu pergunto a vocês, será que Nunes hoje, após a eleição, ele pretende sair do MDB? Ou ele quer fortalecer o MDB do estado de São Paulo, que não é que perdeu seu espaço, mas acima de tudo, o MDB dentro do estado de São Paulo, desde o finalzinho da década de 80, perdeu significativamente capital político,
Com a migração de seus principais membros do período da transição democrática para a fundação do Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB, em junho de 1988, após a promulgação da Assembleia Nacional Constituinte daquele mesmo ano. E além de tudo, se avaliarmos por esse contexto, o MDB, uma vez ganhando capital político com o apoio do conservadorismo liberal, o mesmo tenta se reinventar com o intuito de atrair o eleitorado da direita conservadora. Afinal, quando Michel Temer foi presidente da República, em que a esquerda progressista dizia ser um golpe, na verdade, não foi o golpe, mas sim uma irresponsabilidade cometida por uma presidente que estava falindo o país aos poucos, podendo, mais cedo ou mais tarde, causar um calote até mesmo nos juros da dívida pública interna. Aí, meus amigos, vocês já sabem qual seria, inclusive, o destino da nossa moeda tão amada chamada real. Ora, eu digo o seguinte: dentro do MDB existe sempre blocos subpartidários. Não é à toa que existe revezamento presidencial. Se Ricardo Nunes estiver pleiteando a presidência nacional do MDB, pode ser que de alguma forma ele expurgue Simone Tebet para o PSB de Geraldo Alckmin. Opa! Será? De repente ela tem algum tipo de identificação com a candidata do PSB à Prefeitura de São Paulo, Tabata Amaral, que de forma muito curiosa tem o apoio do ex-presidente nacional do Partido Novo, que se dizia de direita, conservador, liberal, livre mercado, João Barreto Filgueiras Amoedo. Chega a ser cômico se não fosse trágico, né, seu Amoedo? O senhor sempre tentando criar um discurso de nova direita e só apoiando candidatos de esquerda e de centro-esquerda. Isso prova que não passaste de um oportunista. Por essa razão, talvez eu acredite que o presidente Jair Bolsonaro, ele saiba naquilo que ele está aplicando, e ele de fato tem suas desconfianças em relação ao Pablo Marçal, pois enxerga o mesmo como um surfador de onda. Num período não muito distante, ele tentara pelo antigo Partido Republicano da Ordem Social, PROS, hoje não existindo mais devido à cláusula de desempenho, aceitou sua função junto ao Solidariedade do Paulinho da Força. Ele simplesmente alega em todos os reais contextos que muito possivelmente ele apoia o nosso presidente. Mas existe aquele tipo de situação de traição de quem surfa na onda. A população está cheia e isso prejudica Pablo Marçal de certa forma. Porém, ele tem se saído bem nos debates e tem sido muito eficiente para cortar a linha de todos os candidatos da Prefeitura de São Paulo. E além de tudo, nós sabemos que ali na capital houve um certo período de revezamento pelo malufismo, pelo janismo e posteriormente PT e PSDB, que ficaram revezando ao longo dos anos, onde o PSDB se consolidou em maior escala no interior, decidindo as eleições para o governo do estado, mas entre vitórias e derrotas na prefeitura, com o Serra em 2004, com o Dória em 2016, e o PT criou 3 modelos de colocar a esquerda no poder, com a Luísa Erundina, com a Marta Suplicy e com a Haddad. Gestões essas com baixíssimo grau de aprovação. Então acredito muito no seguinte, que Boulos, propriamente dito, é um eleitorado estacionado. Claro, o pessoalismo, apesar de ter muita divergência interna dentro dos movimentos que existem dentro do partido, não trai as suas projeções, apesar de crer que Boulos mais cedo ou mais tarde pode pular para o PT para ser o candidato do partido ao governo do estado
nas próximas eleições. Mas acredita-se que hoje ele é um líder estacionado, que consegue, de alguma maneira, atingir só as militâncias intelectualizadas. As classes mais pobres, hoje, com um pouco mais de escolaridade, elas tendem a votar naquele que farão ela crescer, ou que se aproximam de sua ideia meritocrática. E esse eleitorado tem grandes extensões em prol de Pablo Marçal, o que de fato pode provocar uma reconciliação com o presidente Bolsonaro em eventual segundo turno. Nunes, por sua vez, ainda não está descartado, afinal, ele varia entre 25% e 28% de aprovação, o que é de grandes finalidades, onde a sua reeleição para fins de voto útil contra bolos também tem um expoente gigantesco. Mas afinal, existe aquele tipo de situação. Os apoios que são consolidados via Gilberto Kassab, propriamente dito, traz a desconfiança da população brasileira. Afinal, Gilberto Kassab já ensaiou colocar André de Paula, hoje deputado federal e presidente do PSD pernambucano, como candidato ao Senado Federal em Pernambuco, com o apoio direto de Humberto Costa e do próprio atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Em contrapartida, no estado de São Paulo, ele quer seguir as diretrizes de Tarcísio Gomes de Freitas. Afinal, ele está de olho numa possível debantada do atual governador do Republicanos para se encaixá-lo dentro do PSD. Isso significa estar manobrando em ambos os lados da neutralidade, com o intuito de buscar um espaço para que o PSD se torne a nova confederação que corre por fora entre o racha que existe no União Brasil e no próprio MDB. Mas, por outro lado, existe aquele tipo de situação. De repente, Nunes pode ir para o PSD, tal como Paulo Scaff, hoje apoiador de Tarcísio Gomes de Freitas. E essas manobras que estão sendo desenhadas, existe um grande fluxo de pula-pula, igual pipoca, entre os partidos, devido ao fato de que os candidatos propriamente dito querem se desvincular das suas próprias legendas. Nunes ainda não saiu do MDB, de repente, quem sabe, pelo fato de que o seu partido antigo, o Cidadania, lhe levou a tomar posições de ir para lá, principalmente com os apoios concedidos pelo MDB à sua candidatura a vice-prefeito de Bruno Covas nas eleições de 2020. Então, ele deve alguns favores, diretos ou indiretos, ao MDB. De repente, ele pode estar buscando retomar a presidência da legenda para que se torne aquela velha confederação, onde o desgaste do partido num estado não afete o outro. Ou seja, Nunes não quer ter nada a ver diretamente com Jucá, Valdir Raupp, seja quem for do MDB no norte do Brasil, que fizeram parte dos governos Dilma e Temer, né? Jader Barbalho, propriamente dito. Porém, eu digo uma coisa para vocês: o próximo presidente do MDB, pelo que eu vejo no andar da carruagem, se chama Helder Barbalho. E isso poderá causar uma demandada. Afinal, muitas figuras não querem ter a imagem de seus partidos ligadas ao governo Lula. E isso pode pingar um pouco para o lado do PSD, do União Brasil e até mesmo do PL. Afinal, existe aquele tipo de situação. Jair Messias Bolsonaro é uma liderança que centraliza o quadro político e causa evidências tanto positiva como negativa, porque incomoda os interesses reais da política brasileira. E isso acaba se tornando uma, de certa forma, onda, ainda que sem querer utilizar discursos similares ao dele, porque muitos dizem que ele é criatura dos movimentos da antipolítica, mas podemos dizer que ele é criador, porque ele viu de perto e foi tão expurgado como o povo de ter seus direitos
devidamente aceitos pela população brasileira, enquanto deputado federal, apenas utilizados para que se pudesse fazer as proporções de legenda político-partidária. Até o próximo vídeo. Diego Santana, do canal Conjuntura Política e Econômica, o seu canal conservador. Um abraço.